Live de quarta-feira, mais um dia para a gente debater aqui muito sobre crescimento, sobre gestão, sobre vendas, sobre como a gente vai construir um escritório com uma versão diferente, para uma etapa diferente e, é claro, como a gente vai se transformar numa versão nova para aquele tipo de escritório que a gente está buscando construir. E por isso que o tema de hoje é por que alguns escritórios prosperam e outros não? É uma pergunta que eu me faço e me fiz algumas vezes e buscando entender por que eu, em alguns momentos, travei no meu crescimento, por que algumas pessoas travam no crescimento e qual o motivo para você virar essa chavinha e continuar crescendo e sabendo que mesmo no crescimento, as dores vão continuar, os problemas vão surgir, mas a sua versão apenas vai se adaptar àquela nova realidade. Até porque hoje você busca um topo e esse topo é o piso do seu próximo topo e assim será o seu crescimento no que tange a gestão e empreendedorismo, né, gente? E a advocacia não é diferente. Advogar também é sobre empreender, também é sobre ter um negócio. Quem acha que a advocacia apenas é por amor, infelizmente, tem um caminho muito mais árduo que alguns de vocês aqui que já entenderam como é que se faz hoje a advocacia nessa nova versão, eu diria, né? Com uma mentalidade muito mais sobre profissionalizar o teu crescimento. Então, para você aqui do Instagram, para você aqui do YouTube, confere lá para mim meu câmera, está tudo certo no YouTube também. Mas hoje nós iremos debater muito crescimento. Lembrando, tá, gente? Quem aqui tá ouvindo bem, quem tá aqui me vendo bem, deixa um recadinho aqui para mim já. Ó, tô te ouvindo bem, Guilherme. Tudo bem? Tudo certo? Se você tá com algum problema aqui na imagem, lembre-se, me avise aqui que eu paro a live na hora e a gente pode já fazer alguma instrução aqui para poder melhorar para você também. E ó, gente, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Para vocês aqui hoje, Paulo, Lorenzo, seja bem-vindo, Lorenzo, Ariel, Nicole, Tiago Assunção, Bianca, Cristina, Lima, Adão Ferreira, sejam todos muito bem-vindos, porque hoje a live vai ser um contexto doloroso, porque as minhas falas não serão tão assim afáveis, muito assim fofinhas, né? Mas serão necessárias para vocês que querem buscar um crescimento. Porque nós sabemos que o crescimento naturalmente vai trazer mais dor. E a dor, gente, para todo mundo que quer crescimento vai ter que suportá-la. Nós teremos que ser todos nós antifrágeis, né? Obrigado, Ariel. Obrigado, Paulo. Ó, lembrando, gente, como a live de hoje a gente quer trazer um conteúdo denso para vocês aqui de crescimento, durante a live eu vou entregar algumas coisas do meu escritório, por exemplo, manual do cliente, uma rotina de um CEO, e aí eu vou falando assim, ó, pessoal, escreve a frase X aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, escreve rotina 01, que aqui abaixo eu vou te mandar como é que é hoje uma rotina ideal de um CEO de escritório. Aí tu vai receber isso no seu direct. Então, durante a live, fique atento, porque eu sempre vou trazer, para quem está aqui ao vivo comigo, alguns bônus ali, alguns brindes para vocês utilizarem, que são coisas que ao longo dos 8 anos do escritório eu utilizei e construí aqui para mim, para a gente ter uma construção melhor e mais saudável da advocacia. Seja bem-vindo aqui ao Dal Ponte Advogados, Dr. Gian. E ó, gente, uma coisa importante, viu? Nessa live eu queria um compromisso com vocês. Um compromisso. Eu vou entregar o melhor conteúdo possível aqui hoje, de uma maneira diferente. Vou usar aqui o quadro, ó, tá tudo preparado para vocês. Vamos falar sobre crescimento, gestão, mentalidade principalmente com vocês. Por que alguns escritórios prosperam e outros não. Porém, eu quero uma troca contigo. Vem aqui embaixo, ó, reage essa live primeiro. Já manda aqui, ó, um foguinho, curta aqui, bacana essa live. Isso, já vai reagindo na live. E aqui, ó, no aviãozinho, envia para pelo menos 3 advogados que precisam ouvir mais sobre crescimento. Porque hoje a gente vai falar sobre crescimento, maturidade, algumas dores que eu ouvi aqui de um escritório que eu vou reagir com vocês aqui hoje, de dores atuais que ele tem de gestão. A gente vai falar sobre qual a versão de cada etapa que tu vai ter que se construir para prosperar o escritório e por que eu em algum momento travei e por que alguns outros travaram também, porque alguns não prosperam e outros prosperam muito mais rápido. Então, para isso, gente, faz aqui, ó, um compromisso comigo. Já manda essa live aqui para pelo menos 3 advogados que precisam ouvir sobre maturidade na advocacia. Hoje o papo é muito, muito denso, então eu sei que vai ser muito valioso para alguns de vocês aqui, porque eu sei que cada fase que eu vou representar aqui nessa live de hoje, você pode estar nela ou vai passar por ela. E se você passar por essa fase sabendo como reagir às dores daquele momento, naturalmente vai ser mais fácil você avançar e seguir no seu crescimento. Então, gente, qualquer pergunta que vocês tiverem, só mandar nesse balãozinho aqui abaixo. E para a gente iniciar hoje com o tema por que alguns prosperam e outros não, primeiro ponto, gente,
prosperidade. Quando nós falamos de prosperidade, muitos estão linkando isso a dinheiro, parte financeira, e não é isso. Prosperidade para a Fernanda que está aqui hoje pode ser mais tempo com a família, pode ser para o Igor que está aqui, pode ser de fato financeiro. Para a Rita que acabou de chegar aqui agora, prosperidade pode ser algo ligado à parte espiritual. Então, cada um de vocês vai ter um significado específico para a prosperidade. Mas o que é importante entender? Prosperidade, gente, é ter paz. E a paz vem de cada um, conforme a tua religião, a tua crença, o teu crescimento, a tua educação, vem de uma forma diferente. Mas um ponto importante, prosperar no meio do empreendedorismo está linkado a crescimento. E cada etapa que eu vou crescendo no meu escritório, naturalmente eu vou crescendo faturamento, vou crescendo lucro no final. E ó, um ponto importante para vocês, tá, gente? Faturamento é vaidade e difere de lucro, tá? Muitos de vocês estão correndo atrás de plaquinhas de faturamento em algumas mentorias, olhando lá, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, mas está sobrando isso aqui, ó, no final do ano, porque o lucro é muito pouco. E uma coisa que eu bato muito com os meus alunos aqui, quando você aplica uma boa gestão, é o primeiro insight para vocês, tá, gente? Quando você aplica a boa gestão, eu estou falando que eu vou ter um faturamento proporcional também ao meu lucro. Não adianta nada eu construir um escritório que fatura 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões por ano, eu tenho um lucrinho aqui, ó, desse tamanhozinho aqui, de acordo com o trabalho que eu tenho. Não tem lógica nenhuma. Então, a ideia é que essa prosperidade é, sim, ter marcos. Qual é um marco? O faturamento é um marco. Saber que você está crescendo sua melhor versão também é um marco. Sobrou dinheiro no final do ano é um marco. O seu escritório expandiu uma nova sede é um marco. Você colocou agora cadeiras novas no escritório também é um marco. Não deixa de ser uma prosperidade. É uma coisa simples, mas é uma prosperidade também. Agora o ponto é, quando você está crescendo, e vem comigo aqui para o quadro, ó. Quando você está crescendo, gente, você vai passar por uma etapa onde eu falo que é muito comum para todo mundo, tá? Todo mundo. Etapa onde a sua versão vai ser diferente a cada momento do seu crescimento. Então, nós temos hoje aqui advogados que são mais com a versão, a mentalidade mais de autônomo, advogados que são mais empreendedores, mais empresários, mais investidores. O que muda aqui? É que cada versão tua do seu CPF, ela vai ser adequada ao movimento que tu vai fazer para ter mais crescimento no escritório. Agora o ponto é, Guilherme, notei que lá naquele momento, quando eu comecei a minha operação, que eu tinha uma mentalidade muito de autônomo ainda, e quem que é o autônomo aqui, gente? Vê se você vai se identificar com esse autônomo hoje. Não sei se tem algum aqui que está na mentalidade de autônomo, está no escritório menor ainda. Mas olha aqui, autônomo é aquele escritório ainda que está naquela versão de identidade que eu falo sempre, né? Comecinho, que é a identidade. E a versão do CPF do dono de um escritório pequeno, como é que ela é? Tudo é nele. Ele é o cara que tem ali tudo na mão dele. A venda, o peticionamento, ele tem a ideia, ele tem ali o pós-venda, ele tem tudo na mão dele. Ele é o famoso herói do escritório. E isso é necessário para esse começo de escritório. Não tem às vezes como começar com uma estrutura como essa que eu tenho aqui hoje, com 60 pessoas trabalhando. Mas quando você começa, é natural. Tu vai ter essa etapa onde o seu CPF vai ser o ponto mais relevante e importante dentro do seu CNPJ. E aí, qual que é a mentalidade que muitos têm? Eu, na minha época de iniciando o escritório, eu estava saindo do banco. Eu tinha muito medo de dar errado. Mas muito medo mesmo. Se desse errado, amigo, para voltar para trás com minha família em casa, esperando ali que eu tivesse renda para poder pagar as contas. Então, o medo, ele permeia demais ali, porque você flerta muito com o plano B. O autônomo, geralmente, ele é um cara que ele veio de outro escritório, ele veio de outro emprego, ele veio de outro momento dele, em que ele está flertando o tempo inteiro. Cara, será que a advocacia dá certo? E aí vem a parte ruim, a sombra do autônomo, que é o quê? O autônomo precisa ser otimista. E aí, quando alguns de vocês aqui, naquele momento de crescimento do escritório, repararam que ficaram presos demais no meu equipe, no meu empresa, onde tudo dependia de você, você ficou muito tempo aqui, ó. Vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Ficou muito tempo preso aqui no autônomo e não conseguiu romper para uma fase tua, um momento teu de empreendedor, é porque aqui você tinha muito medo. E esse cara aqui, eu vou até escrever para vocês, me dê uma canetinha aqui, Gu. Esse cara aqui, ele tem uma mentalidade, tá? Ele precisa ser mais otimista. E não bobalhão, tá, gente? Mas tem que ser otimista. A mentalidade desse autônomo... Vou até escrever aqui, na verdade. Ó, ficar até mais... Vou até escrever aqui para ficar mais fácil.
Quase caiu tudo aqui, gente. A mentalidade desse autônomo é otimista. Pensa o... Não, o apagador ligou. Valeu. Aqui a câmera, não esquece dela aqui, ó. E aí, quem aqui se reconhece nesse momento? Você precisa ser otimista. Essa é a mentalidade do autônomo. Ele necessariamente tem que acreditar em alguma coisa que só ele está vendo. Só que essa fase, ela precisa ser rápida. Vocês repararam aqui, ó, gente, no crescimento é natural que essa curva aqui, para alguns, vai ser dessa maneira aqui. Uma escala bacana, um crescimento saudável. Para outros, infelizmente, o crescimento, ele é assim, ó. O escritório não prospera legal como os outros. E ele vai crescendo, às vezes ele nem cresce, né? Às vezes ele fica aqui, ó, como autônomo o tempo inteiro. Aí, às vezes, ele começa a dar um lapso de crescimento e volta, às vezes cai. Esse cara aqui, a diferença entre os dois, que prospera mais rápido, porque nessa fase de autônomo, é muito claro que ele entendeu que ele precisa ser otimista. E precisa confiar muito no negócio dele. E essa fase é a fase do escritório de identidade, onde você precisa entender qual que é a visão do escritório, para onde eu estou indo, o que eu estou vendendo, qual que é a oferta que eu vou ter. E ó, gente, isso dói, tá? Eu falei esses dias aqui bem assim, ó, se você precisasse tomar um empréstimo no escritório, o que você faria? A grande maioria das pessoas falaram que não tomaria empréstimo. Isso não é errado, tá, gente? Não é errado. Mas pense comigo o seguinte, qualquer empresa toma capital, trabalha com o dinheiro do banco. Qualquer empresa. O que difere hoje para o escritório de advocacia? Se você tem um dinheiro barato e você vai tomar para crescimento o dinheiro, muitas vezes eu lá atrás rompi etapas muito mais rápido que outros colegas, porque, cara, eu sabia muito bem, no meu rompimento de autônomo para empreendedor, eu sabia muito bem o que eu queria, eu era muito otimista, eu sabia que daria certo. E naquele momento isso dependia de mim, porque o autônomo está sozinho. Então eu sabia que eu tinha potencial demais. E dado o momento ali, eu tomei uma alavancagem financeira. Eu tomei um empréstimo, gente, para investir no meu escritório, na época para investir em tráfego pago e tudo mais, e comecei a reinvestir dinheiro, e olha onde eu cheguei. Claro, em 8 anos de história, mas logicamente muitos com 10, 12, 15, 20 anos de história não construíram o que eu construí ainda hoje. Mas por isso que é importante, passar por essa etapa é muito relevante e entender que nessa etapa você vai ter que estar mais otimista. E agora, qual que é a próxima etapa? Qual que é a outra versão? Você precisa ser empreendedor. E aqui, não é mais só sobre falar em de fato, executar, ser otimista. É sobre, além de executar, além de ser otimista, é ter foco. E eu quero que você agora, porque eu atendi alguns empreendedores essa semana. São escritórios que estão ali naquela faixa de 20 mil reais por mês. E aí eles estão até essa faixa, na verdade, né? No máximo 30 mil reais por mês. E eles estão naquela fase em que tudo que aparece reluz como ouro. E o empreendedor, ele já tem aquela mentalidade de crescimento. Ele já confia nele. E ele já sabe que o negócio vai ser bom. Porque a diferença entre o empreendedor e o autônomo aqui, gente, é que o autônomo confia muito nele, mas ele não confia no negócio ainda. O empreendedor, ele já entendeu o negócio. Ele encaixou. Ele sabe o que está vendendo. Ele já construiu a oferta. Ele já sabe qual que é o canal de venda. Ou seja, ele já tem um produto. Ele já tem a persona que ele vai atender, ele já tem o posicionamento que ele vai ter, ele já tem qual canal de venda. E lembra quando eu falo PPP mais canal de venda? Cara, é a dose do crescimento. É o que eu ensino todas as vezes aqui para vocês. Então tem PPP mais canal de venda, isso aqui vai esticar mais o seu crescimento. Então o empreendedor está nessa fase, ele já construiu isso. E ele começa a ter aqui uma fase de versão dele em que ele está flertando muito com coisas novas. Porque o empreendedor não para, gente. Eu não sei você aqui, mas o empreendedor não para um segundo de pensar. E esse flerte com esse momento é muito perigoso. Porque uma das coisas, a mentalidade que esse empreendedor precisa ter é essa aqui, ó. Além de ser otimista, vou até desenhar com outra cor aqui para vocês, ó. Além de ser otimista, esse empreendedor, ele precisa ter foco. Muitas vezes, para esse carinha aqui, tem que ter um foco em dizer vários nãos e parar de flertar com tudo que aparece. Porque ele está rompendo a fase de identidade do escritório, ou seja, ele está começando aqui, ó, entrar na fase de ordem. Só que para isso acontecer muito bem,
ele vai ter muita oportunidade de crescimento. Porque ele já entendeu o jogo. Ele sabe que se ele botar 10 mil em tráfego pago, vai voltar 100, 200, 300. Ele sabe que se ele começar a gravar conteúdo, vai viralizar. Ele já entendeu a máquina. E talvez você está nesse rompimento de autônomo para empreendedor. E o passo teu para chegar nessa etapa é enxergar o seu escritório como uma máquina de vendas. Como um negócio mesmo. E o problema é que muitos advogados ainda enxergam só como uma execução técnica. O direito por amor. E você não pode ter essa mentalidade tradicional. Senão você vai incorrer como vários outros que ficam aqui, ó, nessa curva de crescimento aqui de baixo, ó. Cresce bem devagarzinho, ou nem cresce, né? Ó. Cresce, depois cai. Tem que dar sobrevivência, tô rico, tô pobre. E sofre demais. E qual que é o grande ponto? Você lembra que o autônomo ele teve que ser mais otimista? O empreendedor tem que ser mega otimista. Porque ele vai contratar pela primeira vez. E aí, né, Lari? Todo mundo que vai começar a montar time tem um toquinho de medo também. Assim como o autônomo tem medo de não dar certo, o empreendedor tem medo de quebrar. Olha o medo dele como muda. Porque ele já tem um negócio. Ele já tem o CNPJ. A versão dele sabe que ele tem muito potencial. Então ela flerta com várias ideias diferentes, com vários produtos diferentes. Com, pô, um cara ali falou que agora é a hora. E sério, eu vi isso essa semana e me dói muito. Pessoa lá redondinha, indo para um caminho bacana, tava com a mentalidade de empreendedorismo, tá? Faturando 20, 25 mil reais, aí ela tava indo bem, e aí ela falou, pô, um mentor tal falou que isso aqui dava certo, eu comecei a fazer, me lasquei, Guilherme. Caí pros 15 mil reais. Tô com medo de quebrar agora. Por quê? Flertou com o externo. Você, empreendedor, precisa entender o seguinte, primeiro você faz o arroz com feijão todos os dias. O filé mignon, gente, o a mais, não se olha nessa fase. É foco. O foco é dizer não e continuar executando, 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 porque se você pensa demais nessa fase, você tende a flertar com coisas que não é o seu momento. Ah, mas Guilherme, eu vi que você postou um mecanismo de disparo de AP oficial, onde seus clientes recebem mensagens de disparo e você recupera um monte de cliente. É um funil que eu tenho aqui hoje de disparo. Tá, mas para você que é empreendedor não é a hora. A hora é para esse outro que eu vou falar já aqui, ó, que é o empresário. Aqui. Mas você, empreendedor, a hora é fazer o arroz com feijão todos os dias. Você não tem nem estrutura para desenvolver uma coisa como essa. E aí eu vejo gente pensando em assim, coisas mirabólicas e acaba esquecendo do óbvio. E isso, cara, é fatal. Flertar com ideias demais, desfocar demais para essa fase de empreendedor é horrível. E vou falar para vocês, essa fase de empreendedor para empresário foi uma das mais difíceis para mim. Eu demorei muito tempo para romper essa etapa, porque eu sou esse cara. Eu flerto com muitas ideias e apesar que eu sou um executor nato, nem aquele cara mais executor possível consegue executar várias ideias simultaneamente. Tanto que hoje, quem é meu aluno aqui sabe, quando eu vou montar planejamento, o que eu faço? Eu pego lá o ano inteiro, destrincho em 3 meses e a cada 3 meses destrincho em 4 pedras diferentes e cada pedra vai ser quebrada com várias iniciativas diferentes em cada pedra. Olha que coisa louca. Eu pego lá, às vezes eu sei que aquele escritório precisa de 20 coisas diferentes para prosperar, mas eu faço ele enxergar 4 muito bem, que é o que ele precisa para agora. Então ter foco nesse momento é muito importante. E olha aqui, gente, qual que é um dos perigos desse cara que passa a ser do equipe para começar agora a contratar e montar equipe e prosperar? Que aqui ele vai ter que ter uma agenda muito importante. E até para quem chegou aqui agora, vou deixar 2 brindes para vocês, tá? Aqui embaixo, até a equipe escreva aí, Rotina 01. Até eu vou botar aqui para eles aqui embaixo, ó. Rotina 01. Deixa eu ver aqui, não tá funcionando. Escreva aqui no chat, ó, Rotina 01 e Delegar 01. São materiais que esse cara aqui, se você está nesse momento agora de empreendedor, são 2 materiais que um fala sobre agenda e outro fala sobre como delegar com maestria. São lives que eu até já fiz aqui. Mas eu quero que você entenda que esse empreendedor aqui, ele precisa ter a habilidade de ter foco,
Então, o mental dele, o drive mental é ser focado, mas ele vai ter que ter habilidade de venda, de pessoas. Aqui nasce uma nova versão tua que precisa começar a olhar para a gestão. Porque além da visão, que tu é muito bom, você já sabe já para onde você está indo, qual é a ilha que você vai alcançar, você precisa ser muito bom em venda, muito bom em buscar as primeiras pessoas, tem que entender um pouquinho de gestão já. Então, para que isso aconteça, e aí o ponto relevante, se você, dono, não tem uma agenda bem blocada, cara, tu vai se trair o tempo inteiro. Porque você vai precisar vender, treinar, desenvolver uma equipe. E ó, eu falo para vocês, a tendência é que vocês nessa etapa de empreendedores buscam equipes muito juniores. Só estagiário, só advogado júnior, só aquele cara que acabou de ter um sonho para trabalhar em algum lugar e vem para você. Aquele vendedor que acabou de sair de uma lojinha ali pequenininha para vir para você. Então é natural, isso é normal, tá, gente? O empreendedor tende a montar um time de pessoas júniores. E o preço disso é você gastar mais com o desenvolvimento dessas pessoas. Então você vai ter que começar a esticar as pessoas. E para esticar as pessoas, toma seu tempo. Só que o seu tempo está tomado para crescimento, para correção de peça, para também vendas, para atendimento de cliente. Você está aprendendo ainda como montar um fluxo de cliente, é como parar de depender de você o peticionamento. Então são muitas coisas novas. Então se a sua agenda não for blocada e você construir uma rotina, gente, que envolve não só você e o escritório, tá? Envolve o CPF também. Tá aqui, ó. Quem aí é do Impact Fit, comenta aqui abaixo pra mim. Quem da minha turma aí, ó, pertence ao Impact Fit? A cuidar da sua vida, sua saúde também. Porque é neste momento mais traiçoeiro que eu vejo muitos escritórios que estão crescendo e até a um passo mais largo, mas esse cara aqui, ó, começa a sangrar o CPF. Ou seja, o CPF começa a tomar realmente aqui um impacto muito grande. E aí esse escritório que está rompendo de identidade para ordem, que começa a ter já uma organização, ele começa a sofrer mais, ao ponto de você falar assim, será que vale a pena eu continuar crescendo? Sério, gente, essa frase me permeou por muito tempo. E é a frase que muitos de vocês falam também, falam para si em alguns momentos. Será que vale a pena eu continuar crescendo? Do jeito que tá, parece que eu construí uma prisão e não um escritório de advocacia. Quanto mais eu cresço, mais preso eu fico. São mais pessoas me pedindo coisas, são mais clientes me pedindo coisas, o pós-venda tá caótico, o WhatsApp tá caótico, o cliente que eu fechei ontem, porque eu sou muito bom vendedor, ele tá reclamando porque eu não entreguei aquilo que eu prometi para ele. Essa sensação, ela é drástica, mas ela é vivida e é suportada nesta etapa de empreendedorismo. Essa é a versão tua que pede um foco, porque isso vai chegar para você. Agora, para você romper este empreendedor para a versão tua empresário, e é o momento, cara, o momento mais sensacional. Quando eu levo um aluno meu para deixar de ser empreendedor, para se tornar empresário, você não tem noção como para mim isso é maravilhoso. Porque eu vejo claramente aquela pessoa se comunicar diferente. Então, você passa a ser esse cara de venda, de marketing, de visão, de cara, vamos executar, e passa a ter uma versão agora de empresário, onde as pessoas executam, e você corrige e pensa em crescimento. Olha que coisa diferente. Antes você executava, ensinava, executava. Agora você supervisiona, corrige, e as pessoas abaixo de ti executam. Olha que ponto relevante. Só que muitos de vocês tendem a sofrer demais, porque existem amarras que vão segurando o teu momento de esticar para ser um empresário de verdade. Por quê? Tem habilidades que você tem que se desenvolver. E tá aqui, ó. A Fê colocou, ó. Contratar pessoas está cada vez mais difícil. É a habilidade. A habilidade que o empresário tem que desenvolver. Que saber que uma das escalas para essa curva aqui ser mais rápida vai ser o quê? Dominar o âmbito de pessoas. Mover gente. Entender que não é sobre escritórios, é sobre pessoas. Eu sempre quis falar isso, gente. É sobre pessoas. Então é sobre mover gente, sobre conquistar pessoas, clientes, cativar clientes.
Esse empresário, ele passa a ter habilidades que nem ele sabia que era preciso ter. Aqui o Edu colocou, ó, meu maior problema é a agenda até hoje, 24 horas por dia é trabalho, até nos meus sonhos. E essa fase tem que romper, Edu, porque tá ainda o Edu autônomo para o empreendedor e ele precisa se tornar um empresário. E entender que o tempo é a moeda de troca do empresário. Então aqui, neste momento, você já entendeu que não é, aqui a grana é muito importante, tá? Porque é um momento de sobrevivência, tração do negócio. Aqui é o tempo. O empresário entende que ele compra tempo de outras pessoas e ele administra pessoas. Então a skill dele, de liderança, vamos até botar aqui, ó, liderança tem que nascer. Porque esse escritório aqui, ó, deixa eu até abrir o foco para vocês aqui, ó. Esse empresário aqui, ele precisa ser muito resiliente. Este empresário tem que ser resiliente. Guilherme, por que um otimista, o outro tem que ter foco e esse tem que ser resiliente? Porque é nesta hora que este carinha aqui, nesse movimento aqui, ó, de escritório, essa etapa de ordem aqui, que é a mais sangrenta de uma construção de futuro, de prosperidade, é nessa etapa desse empresário que ele apanha demais. É o líder dele que estragou a cultura do escritório, ele teve que aprender de cultura, ele estragou o time dele, ele matou o time dele, ele era centralizador demais. Ele realmente não fez a boa gestão do financeiro dele. Ele não sabe nem o que é financeiro, porque ele não tem relatório nenhum. Ele não tem métrica nenhuma. Ele está aprendendo sobre isso. E aí ele vê o time dele falando assim, ai, doutor, tô com muito trabalho por aqui. O advogado bem assim, ai, doutor, tô com muito trabalho por aqui. Aí você vai ver, o advogado faz uma peça por dia. No final do mês, ele faz 20 peças e ele fala que tem muito trabalho. Aí você, como ainda não entendeu que o empresário olha números, ele administra números, ele administra pessoas através de números, você não sabe nem confrontar esse empregado. E aí você apanha. Você apanha de um lado, aí vê lá, aí toma um processo trabalhista de um colaborador, aí um sócio passa a perna em ti. Porque o empresário, gente, eu quero entrar na sua cabeça agora. Olha bem no fundo do meu olho aqui agora. Quero entrar na sua cabeça. O problema de muitos de nós, empresários, nessa fase, é a ansiedade. Você precisa ser resiliente. Ao mesmo tempo que você é resiliente, você já entendeu que ser otimista, ter foco, é muito importante também. Mas esse momento precisa ser resiliente porque chega esse momento do escritório, às vezes ali com 5, 6, 10 pessoas, onde o seu faturamento já está legal, você já montou um time comercial, você já entendeu sobre a máquina de vendas, você já está faturando ali seus 100 mil reais recorrentes mensais, 120 mil, 150 mil, está buscando ali seus 200, 300 mil reais, seu 1 milhão. Só que essa caminhada, você começa a perceber que antes, quando você estava menor, era melhor. O seu tempo era melhor gerido, as pessoas não enchiam o teu saco, os clientes não enchiam o teu saco. E aí, neste momento, esse empresário, ele toma atitudes ruins. Ele contrata aquele cara caríssimo, que ele achou que seria o bambambam e resolver a dor dele. Ele faz aquela sociedade que, na cabeça dele, seria algo para poder salvar ele naquele momento. E ele cria uma sociedade de merda que eu já fiz. E acaba com a vida dele. Gasta dinheiro, gasta tempo. Ele contrata aquele sistema porque ele foi na ondinha de alguém que falou que esse sistema aqui é muito bom, vem cá, contrata ele. Aí ele contrata o sistema e depois vê que é uma porcaria, porque ele quer o empresário. Infelizmente, vocês empresários que estão aqui se identificando com as minhas falas, vocês são ansiosos porque vocês querem resolver um problema rápido, sendo que o problema muitas vezes não é sobre só curar aquela dor. A ferida tem que ser aberta, gente. Tem que abrir a ferida, entender por que ela existe e depois curá-la. O sistema é muito mais importante do que aquela pessoa. O sistema é mais importante que você. Porque você agora administra um sistema abaixo de ti. Um grupo de pessoas. E não simplesmente é você com mais um, com mais dois. Então, você que se identificou, tá sentindo isso nesse momento? Seja sincero, tá, gente? Você tá aqui na live aqui agora, começando a me conhecer. Queria que você fosse sincero agora. Você está se identificando com qual etapa? Autônomo? É empreendedor? É empresário? Agora, cada etapa dessas aqui, vocês vão precisar passar, porque nesse crescimento,
nessa alavancagem, é natural que você vai precisar ter uma versão nova de ti para um escritório novo que você está construindo. Então aqui eu tenho as etapas de escritório, que é nosso método hoje, ó, IOP, Identidade, Ordem e Progresso. São etapas. Cada etapa te pede uma versão nova de um CPF. Você deixou de ser autônomo para ser mais empreendedor. E quando você deixou de ser empreendedor, um cara com mais foco, você passou a ser empresário. E aquele empresário resiliente, em algum momento ele vai continuar crescendo e você vai virar... Opa, quase derrubei de novo aqui. Você vai virar o investidor. E aí, esse investidor aqui, quem ele é? Ele é alguém mais paciente e mais racional. Porque uma coisa que você vai aprender a lidar. Nessa etapa de empresário, em que você já buscou, já está rompendo aqui já muito o seu faturamento, a sua equipe, para você ir para uma fase de investidor, que é, nós chamamos de etapa de progresso do CNPJ, onde você está buscando expansão, mais sedes, mais produtos, mais organizações, investir em outros negócios talvez, esta pessoa, esse investidor teu aqui, essa versão do teu CPF, ele entende que nada se resolve na pancada e as coisas não se resolvem mais só em execução. Você precisa ser racional. Então, vou falar para vocês, isso aqui pode doer até um pouquinho para alguns, tá? Aquela equipe que te acompanhou até R$1 milhão, até os 2 milhões, até os 5 milhões de reais de faturamento anual, ela talvez não vai ser mais a equipe dos seus 10, 15, 20, 100 milhões de reais. Então você passa a ter uma referência muito mais racional sobre o negócio. Ah, Guilherme, mas isso é... Que falta de amor pelo seu time que te acompanhou. Mas é a realidade. Você está buscando a sua melhor versão todos os dias. Se você é meu aluno aqui, naturalmente você vê lá as minhas aulas, você passa pelos aceleradores, passa pelo tutor. E quem aqui tem tutor acompanhando de perto, vê lá que é cobrado de verdade, que você seja esticado mesmo. Então você está buscando a melhor versão. O problema é que a equipe às vezes não está no mesmo ímpeto de buscar a nova versão dela. Porque você não investiu em treinamento. Ou porque a mentalidade das pessoas abaixo de ti é aquela mesma mentalidade de R$1 milhão. E aí se repara o seguinte, putz, eu quero agora buscar 10 milhões de faturamento anual, mas eu não consigo. Eu não tenho um líder, eu não tenho equipe que faça o que eu quero que faça. E aí você começa a falar, minha equipe é ruim, não sei o quê, será que eu sou um líder bom? Não, às vezes as pessoas precisam ser esticadas e não dá tempo de esticar para o tamanho e velocidade do seu crescimento, porque você sempre investiu em si mesmo para uma nova versão, você foi alavancando a nova versão, mas as pessoas abaixo de ti não tiveram a nova versão. E por isso que eu vejo hoje pessoas que constroem escritórios que chegam rápido a R$1 milhão, rápido a 5 milhões de reais, mas quando começam a vir nessa versão de empresário para investidor, começam a sofrer muito. E começam a perder equipe, inclusive, a viver um ciclo de reciclagem. E sofrem, porque são pessoas que tiveram contigo desde o começo. E olha, essa conversa aqui é conversa de mastermind, tá, gente? Conversa de gente grande. Muitas das pessoas que estão te acompanhando hoje, infelizmente, não vão continuar porque são ciclos da vida. Eu vou dar um dado para você agora sobre isso, tá? Hoje, a maioria dos colaboradores permanecem 2 anos na casa que estão. Olha só, os funcionários ficam 2 anos em média nas casas que estão. Então, se hoje você tem uma pessoa que já passou de 2 anos, entenda que isso já é algo incomum. Incomum. Mas como é que eu faço para aumentar esse meu momento de equipe, que eu sei que eu vou ter que ter equipe, até porque uma das escalas aqui, uma das habilidades que são desenvolvidas aqui muito claramente são, você vai ter que mover gente. E na fase de empresário para investidor, mover capital também, aprender a investir direito. Mas sobre gente, sobre pessoas, que eu sei que é uma dor de muitos de vocês aqui, sobre pessoas, vocês precisarão construir um bom plano de carreira, investir em treinamentos, investir nas lideranças, porque olha, a minha maior dor da minha fase de empresário para investidor foi, eu cresci muito rápido, estiquei muito rápido, e minha equipe operacional era boa executora, só que eu não tinha mais líderes. E para você romper de empresário para investidor, uma das coisas é que você precisa deixar de ser tático para ser estratégico. Lembra, gente? Olha aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês de novo, ó. Lembra aquela pirâmide que nós fizemos já várias vezes aqui, ó? Desenhar bem pequenininha. Aqui embaixo é o operacional. São as execuções, fazer algo, atender o cliente, vender,
fazer a petição, emitir nota fiscal, tudo que executar algo está aqui em operacional. O tático é o momento em que você está cuidando do operacional, está supervisionando, corrigindo, ou verificando se está correto. E aqui o estratégico, quem está pensando para fora, em crescimento. Agora a questão é, quando você rompe de empresário para investidor, você tem que sair completamente do tático, vir para cá, ó, o estratégico. O problema é que o tático, ele é um dos... Se você acha que o operacional é difícil, gente, porque você está preso no operacional hoje, entenda o seguinte, é muito fácil resolver o operacional. Muito fácil. É contratar gente e capacitar gente. E para quem aqui é meu aluno, tem aqui hoje uma base enorme do meu escritório, que quase eu franqueei para vocês, né? Com estruturas pré-prontas. Com treinamento pré-pronto para o seu time. Tem treinamento aqui, hoje tem 52 aulas de como desenvolver seu time de vendas. Além dos momentos que nós temos aqui nossos, né? De oficina, de treinamento. Nós temos aqui aulas de controladoria. Aula de pós-venda, sucesso do cliente. Eu não estou falando de aula para você não, tá? Aula para o seu time. Para quem aqui tem escritório. E aí, esse momento aqui do operacional para o tático é o mais simples. Eu sei que muitos de vocês estão nele, mas é o mais simples de resolver. Agora, do tático para o estratégico, só com liderança. E uma das dores que vocês vão chegar. Eu queria até que vocês comentassem. Alguém aqui está nesse momento agora, gente, de levantar a liderança? Comenta para mim aqui abaixo. Quem aqui, neste momento, está na fase de levantar lideranças? Fala, Wellington, bom dia. Quem quiser perguntar, tá, gente? Fique à vontade para perguntar também. Mas quem está aí, ó, o Wellington está na fase de liderança. Quem está na fase de liderança sabe quão difícil é montar gente competente, que vive a cultura, que tem atitude de dono e que pensa no crescimento que você está tendo. Lembra? Você foi a versão que foi construída. Você foi autônomo, empreendedor, você foi empresário, investidor. Agora, essa pessoa que vem para você, muitas vezes está com a cabeça CLT. Ela não passou por isso. Então, você tem que desenvolvê-la a olhar de maneira mais rápida e enxergar que, para ser um bom líder, precisa ter um bom comportamento, tem que ter uma boa habilidade técnica daquilo que você precisa resolver. Por exemplo, um líder do jurídico, ele tem que ser um cara que sabe desenvolver um jurídico. Ou se for um comercial, por exemplo, ele tem que ser um cara bom de técnica de venda. Mas além do comportamento, além da habilidade técnica, ele tem que estar com fit cultural. E eu sei que essa conversa aqui é um pouco mais densa para uma live com pessoas que nem me conhecem, né? Mas precisa ter um fit cultural. Ele precisa amar e enxergar a mesma visão que você enxerga. Você que está nessa fase de empresário, você já enxerga a ilha lá na frente. E seu movimento agora é fazer com que as pessoas no seu barco remem contigo para a ilha, sem eles enxergarem a ilha, porque às vezes estão aqui, ó, com a cabeça atrás de vocês. Eles não estão vendo a ilha, mas eles estão remando contigo lá, ó, arduamente. O líder, ele tem que estar enxergando a ilha também. Porque como é que ele vai fazer o time dele remar por ele? E esta é a dor hoje para o Gui, para a Brenda, para o Wellington, para todos nós que estamos aqui montando um time de líderes. Para desenvolver um líder, precisa ter um cuidado. O líder ruim, ele mata o negócio. O líder ruim, ele faz perder a qualidade do negócio. E ele mata as pessoas. Gente, eu nem sei se eu deveria contar isso para vocês. Mas eu tive uma vez uma pessoa muito boa no meu time. E que eu imaginei que ela seria uma ótima líder, porque essa pessoa era muito boa no que ela fazia. Ela era baita de um operacional. E aí eu cometi um dos erros graves do empresário, desse momento de empresário, que é ser ansioso, antecipar demais o momento. E coloquei essa pessoa como um líder. Quando eu fui ver, 2, 3 meses, ela não tinha capacidade nenhuma, porque ela não conseguia mover pessoas. E o líder precisa mover pessoas. Você é um líder aqui hoje, nessa live. Você move pessoas todos os dias. E para mover pessoas, o líder, ele tem uma skill, uma habilidade diferente, que é liderar. Liderar, gente, é um exercício. Eu diria o seguinte, liderar é igual o músculo da panturrilha. Alguns vão nascer com a panturrilha bonitona e vão treinar pouquinho, vão ficar com a panturrilha inchada. Outros não têm panturrilha. E, meu amigo, pode se matar treinando, vai ser difícil. Tem gente que não tem habilidade para liderar. Dá para desenvolver? Dá, mas vai sofrer muito para ser desenvolvido. Então isso é muito difícil para esse momento de crescimento do escritório. Ó a pergunta da Adriana aqui, gente. Ó, Guilherme,
Quais dicas para reter bons talentos? Quanto à equipe precisa deixar a equipe em excesso, ou seja, sobrando para depois escalar? Que pergunta maravilhosa, hein, Adriana? Primeiro, qual dica para reter bom talento? Saiba para onde você está indo. Qual que é a visão do escritório hoje? Você tem desenhado a visão? Hoje em dia, as pessoas elas são movidas por algumas coisas específicas. Tem gente que é movido por dinheiro, tem gente que é movido por efeito de carreira, tem gente que é movida por reconhecimento. E a nova geração, e agora que é liderança 3.0, tá, gente? A nova geração é movida por entender o que eles estão fazendo e para quê. Que é o quarto, agora, módulo, que antes eu nunca falei sobre isso, tá, gente? Mas por quê? Muitos talentos hoje saem dos escritórios porque são jovens e porque eles não entendem por que eles estão lá. Para onde o seu escritório está indo, Adriana? O que você resolve de fato? Qual que é o sonho ou o pesadelo que tu resolve? Então, entender muito bem isso é um dos primeiros pontos para reter bons talentos. Segundo ponto, valorizar. Então, pagar bem. Se é bom talento, ou não precisa pagar bem agora, mas construir um plano de carreira em que ele vai receber bem pelo trabalho que ele vai realizar. Terceiro, reconhecer. Lembra que eu falei agora? Uma das coisas também é reconhecimento. Então, todo aquele que é bom, e numa equipe, gente, sempre vão ter aqueles caras de alta performance, eles precisam ser destacados dos medianos, dos medíocres, e mostrado assim, ó, viu, gente? Isso aqui, ó, esse cara é bom. Reconhecimento. E ele precisa se sentir seguro nesse crescimento. Então, crie um bom plano de carreira, faça reuniões de alinhamento, faça um bom PDI, que é um plano de desenvolvimento individual dessa pessoa. Construa para ela no plano de carreira, mostre para ela onde ela vai chegar no plano de carreira, no futuro do escritório. E venda a visão de vocês. Vocês, donos de empresas, de escritórios, de advocacia, vocês precisam vender a visão do negócio de vocês. Não ache que na hora de contratar é só chegar lá e falar, tá, seu nome e tal, qual cargo, não é só isso, tem que vender a visão. E pessoas boas escolhem onde querem trabalhar, gente. Seja bem-vindo ao universo. Por quê? Tá cheio de gente ruim no mercado. Tá lotado de gente ruim. Então, pessoas boas hoje estão escolhendo onde trabalhar. Então, para reter pessoas boas, tenham isso muito bem setado, viu, Adriana? Organize muito bem isso. E sobre excesso de equipe ou não, depende do momento do escritório. Exemplo, olha aqui, gente. Para você que está rompendo de autônomo para empreendedor, o caixa aqui é perigoso. Tá vendo aqui, ó? O dinheiro é perigoso. Aqui eu aconselho que você tenha boas pessoas, uma equipe mais enxuta, com muita tecnologia, e que você extraia o máximo possível delas para esse crescimento aqui, para esse rompimento de etapa aqui, ó, de identidade para ordem, para romper essa etapa. Só que quando chega no empresário aqui, essa transição de empreendedor para empresário, você vai perceber que montar time é uma dor. Olha o que a Fer trouxe aqui agora. É uma dor iminente, achar pessoas. Então, qual que é a regra para quem está nessa fase agora de construção mesmo do negócio, de uma empresa um pouco maior, de mais pessoas, de ser de fato empresário, de estar numa etapa agora de ordem, de construir ali tração do negócio? Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Esta é a regra. Então, se você está começando agora a romper, está sobrando um caixinha, está vendo crescimento, ou seja, você está vendo que está vendendo bem, para a entrega que você tem hoje, está com métricas ali bem de sua equipe está entregando de fato, está no over delivery já, sempre tem a pessoa já sendo desenvolvida para aquele cargo que vai ter. Sempre, antecipe. Porque senão, se essa pessoa sair, tu vira refém, você volta uma estaca atrás. Quantas pessoas estavam aqui, ó, rompendo do empreendedor para o empresário, mas com a equipe muito enxuta, chegou aqui, essa pessoa que pediu demissão. Porque aquele ciclo dela encerrou o que eu falei aqui agorinha, 2 anos. Ou porque acabou, não fazia mais sentido para ela, não tinha um plano de carreira. Ela falou, vou sair, vou para outro lugar. Aí tava vindo para cá, retroagiu. Então essa linha aqui, ó, acabou que não aconteceu, a linha ficou aqui, ó. Vou fazer até outro desenho para vocês, ó. A linha ficou assim, ó, tava indo muito bem, aí ela desceu. Por quê? Geralmente isso aqui acontece por falta de equipe. Aí ela tem que reestruturar a equipe para depois subir de novo. Então essa queda aqui, gente, ela acontece muito pelo fato de vocês não entenderem que construção de equipe é uma habilidade que precisa ser levada em conta. Então, mais uma vez, para quem está aqui agora, delegar 10 aqui no chat para receber o manual de delegação, tá? Isso aqui é uma das coisas. Para você que é meu aluno, lá nos aceleradores, gente, tem uma aba gestão de pessoas, que lá eu ensino tudo, gente. Tudo. Absolutamente tudo sobre gerir pessoas. Como contratar, como reter talentos,
como comissionar, como pagar salário, como montar plano de carreira, como construir cultura, como manter cultura, como fazer reuniões, como demitir. Tudo tá ali. Ali, gente, na sua aba, lá, você que faz parte do acelerador Gestão de Impacto, eu construí uma aba de onboarding do seu colaborador para que ele seja recepcionado pelo seu escritório, para já facilitar até a integração dele. Só que esse ponto é um ponto extremamente valioso. E é por isso que quem está no acelerador hoje tem uma desenvoltura que o mercado não tem hoje. Porque entende de habilidades que o advogado não está preparado para falar. Cara, que advogado hoje que sabe gerir pessoas, montar time? Não está preparado. As pessoas, os advogados hoje estão preocupados em quê? Em vender, fazer marketing e entregar. Não sabe montar um time de pós-venda. Não sabe resolver um fluxo de pós-venda. Ontem, nós falamos aqui com vários alunos, né? Terça-feira é dia de alunos. A maioria deles era pós-venda. Aí se eu perguntar para você aqui hoje, alguns de vocês nem vão saber que existe a dor pós-venda. Olha só, não tem hoje um fluxo de jornada do cliente, desde o cliente quando ele entra no escritório até quando ele encerra o processo dele, em que momento você faz contato, em que momento você pede indicação, como você responde, como você delega para o time para você não precisar ficar respondendo mais WhatsApp, como é que você monta a estrutura de WhatsApp, como é que você monta os scripts de mensagens, o pós-venda, gente. Olha só, as pessoas hoje não estão ligadas que o pós-venda é necessário. Só querem saber de vender e entregar a parte técnica. Esquece o pós-venda, esquece da equipe. E a minha questão hoje, o meu propósito hoje com vocês é, nessa live principalmente, aquele crescimento ali vai necessitar uma versão nova tua. Aquele crescimento ali, além da versão do CPF, vai ter que ter uma versão nova do CNPJ. Que ele também vai passar uma identidade, ordem, progresso. E hoje nós construímos aceleradores aqui internamente. Aqui, gente, tem uma equipe gigante que atende outros escritórios, que pega cada um de vocês aqui. Hoje eu tenho, por exemplo, uma turma que pega só o autônomo aqui, ó, que é o trincheira, e ensina ele a vender, a romper isso aqui. Tenho aqui o Gestão Descomplicada, que é um acelerador, que agora, tá, gente, coisa nova, tá? Agora no Gestão Descomplicada, lá também vai ter acompanhamento com o tutor. Que pega aqui, ó, na mão desse advogado aqui, ó, e leva ele para cá. E tem também a nossa galera do Gestão de Impacto, que é outro acelerador, que com tutoria, com acompanhamento, a gente leva você para essa fase aqui. E tem a fase também que a gente tem as implementações. A gente entra no escritório, desenvolve o time, implementa, faz tudo para o escritório. Ou seja, cada etapa exige uma versão nova tua. Cada versão nova tua vai levar você a uma versão nova do CNPJ. Isso é inerente uma coisa a outra. É inerente. Inclusive para você que quer receber aqui um diagnóstico do nosso time para saber em qual etapa você está hoje, escreva aqui abaixo, gente, 007, tá? 007, escreva aqui abaixo. Você vai receber um diagnóstico para entender em que momento você está hoje no seu escritório, tá? E aí, ponto importante aqui já, gente. Até, ó, me perguntaram aqui de pós-venda, né? Esses dias. Vou deixar um presente para vocês, tá? Deixa eu ver aqui qual que é. Cliente 01, ó. Escreva aqui abaixo, cliente 01 e receba aí o manual de cliente do nosso escritório, tá? Para você modelar e começar a fazer aí um onboarding de cliente de maneira correta. Então, para quem chegou aqui depois na live, tá? Clica aqui em cima para me seguir, é claro. Você que é novo aqui por aqui, também tem muita gente nova aqui hoje. Cliente 01 para receber nosso onboarding. Rotina 01 para receber aqui uma rotina de CEO. E delegar 10 para receber aqui o manual de delegação. Tá? Então, já pega esses brindes da live de hoje para vocês. Escreva junto aí, viu? Professor Marco Dal Ponte, seja bem-vindo, meu querido. Só escrever junto aí. O que é relevante aqui, gente? Ó, resumão para vocês. Cada versão tua vai necessitar uma mentalidade diferente. Mais otimista, a fase autônomo, mais foco, fase de empreendedor, resiliente, a fase de empresário, paciente e racional, ou seja, aquele cara que percebe que o crescimento agora não é só sobre execução. Tem que ter gente, tem que ter paciência, porque esse crescimento aqui para cima, ele tende a ser mais moroso de fato. Não é igual os começos aqui, fazer R$1 milhão, às vezes... E isso aqui eu tenho medo de falar assim, porque às vezes fala, Guilherme, você está falando que R$1 milhão é pouco. Não é que é pouco, mas fazer esse primeiro R$1 milhão aqui, ó, não é tão complexo. Existe uma estrutura, uma metodologia que faz você chegar nesse primeiro R$1 milhão. Agora, quando você está aqui, que você está buscando já acima de 30 milhões, botar aqui acima de R$20 milhões de faturamento, essa fase aqui é complexa. Os números tendem a ser mais morosos. Então tem que ser muito paciente e ter muita racionalidade, olhar números o tempo inteiro. Tá? Para quem tá chegando aqui agora, gente, ó, cliente 01 junto, tá? Para receber nosso manual
de cliente que a gente manda para todo mundo que fecha o contrato conosco, que o pós-venda é uma das dores. Então a gente já sabe uma das dores aqui, nesse momento aqui, é venda, marketing, eu preciso saber aqui um pouquinho de gestão, esse cara aqui do empresário precisa saber de pós-venda, precisa saber de gestão financeira, esse cara aqui precisa saber muito de recurso. Além das métricas, muito de recurso, como alocar recursos hoje no seu escritório para expansão. Mas eu sei que isso aqui, gente, muita gente ainda não está vivendo. Natural, vocês vão chegar lá ainda. Muitos alunos já estão chegando lá, o pessoal da Impactos, né? Está construindo, tem aqui hoje os nossos Léos, né, do Rio de Janeiro, estão já buscando a versão deles de investidores. Isso é ótimo, a gente vê o crescimento extraordinário deles. Mas, para a maioria dos advogados, a gente sabe que a maioria está aqui, né? Sabia que 10% apenas da advocacia recebe mais que 50 mil reais por mês? Olha que loucura, gente. Ou seja, a grande maioria está aqui, ó. Não é demérito, gente, mas existe uma forma de sair daqui. Tem que entender muito bem essa live de hoje. Para quem entrou depois, assista a live lá. Cada coisa que eu trouxe, cada insight valioso de mentalidade, cada cuidado sobre o que deve ser feito. Agora, o ponto relevante para todos vocês aqui, gente, é que durante esse crescimento, até vou apagar aqui para ficar mais fácil para vocês. Segura aqui, Gu, para mim. Durante esse crescimento, a única coisa que você não pode deixar de fazer para ter essa escala de crescimento e não ser aquele crescimento assim, ó, que tô rico, tô pobre, ou tô indo bem devagarzinho, aquele advogado tradicional que tá crescendo bem devagarzinho, tá achando que tá normal, faturar 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Para você ter esse crescimento aqui e viver essas etapas, uma coisa que é para qualquer um de vocês, para qualquer um de vocês. Além de tudo isso que eu falei, é sobre não desistir. Cada etapa vai ter uma dor diferente. Cada etapa vai ter uma mentalidade diferente. Cada etapa vai ter um desafio novo para você como dono do escritório. Mas o segredo também é sobre não desistir. Você vai estudar hoje os maiores bilionários, todos eles não desistiram. Acreditaram até o último momento dos negócios que eles têm. E não desistiram. Então, para você hoje, nessa live de hoje, que foi sobre por que algumas pessoas prosperam e outras não, além de entender, reconhecer em qual etapa você está hoje, primeiro, clareza, qual etapa você está hoje? Segundo, qual a mentalidade que você deve construir para poder romper essa etapa de hoje? Terceiro, quais habilidades, skills novas que eu tenho que desenvolver para romper essa etapa também? E quarto, não desista. Cada momento que você continuar crescendo, as dores vão surgir e só está doendo porque você está crescendo, está em movimento. Se parar de doer é porque você estagnou. Então, acostume-se com as dores e não queiram repeli-las. Apenas acostume com elas. Saiba conviver com elas e saber que com direcionamento, com clareza, é mais fácil seguir o caminho. Então, gente, na live de hoje eu queria deixar esses insights para vocês. Gostaram da live de hoje? Comenta para mim aqui abaixo. Quem aí está aí ligado desde o começo? Quem pegou um cafezinho e ficou ligado desde o começo comigo? E para quem chegou depois, para quem não me conhece, né? Já coloca aqui, ó, me siga nesse perfil aqui acima e comenta aí o que essa live mudou hoje aí no seu escritório, ou vai mudar na verdade, né? Você que é meu aluno, vai lá no grupo hoje, se você é do Gestão de Impacto, do Impactos, Gestão Descomplicada, Trincheira, vai lá no grupo que você pertence e já comenta lá qual foi o maior insight da live de hoje. A live de hoje eu falei pra vocês, né? A ideia é trazer uma questão mais densa, mentalidade, que eu sei que é muitas coisas que vocês precisam ouvir. Precisam ouvir. Então, ó, obrigado, professor Marco. Valeu, Ariel. Vocês precisam ouvir. Então, pra você que é meu aluno, manda no grupo lá qual foi o maior insight que tu já teve aqui hoje na live aqui nossa sobre mentalidade, sobre crescimento. E você que não é meu aluno, faz um print da tela, me marca lá. Ou me manda no direct. Guilherme, esse insight aqui eu vou levar pra mim. Porque aqui a gente fala sobre vivência prática, gente. De alguém que já passou por muitas etapas. Apesar da jovialidade, tá? Já vivi muito na advocacia. Bastante mesmo. Quem conhece a minha história aqui já sabe disso. Mas um dia eu posso contar um pouquinho mais pra vocês. Então, pra você que é novo aqui, já coloca pra me seguir. E lembrando, tá, gente? Na live da semana que vem, eu vou trazer um conteúdo denso sobre pós-venda. Então já anota na agenda aí, ó. Quarta-feira que vem, às 9 horas, eu vou ver sobre pós-venda na live com o Guilherme.
Vou ensinar como delegar realmente o pós-venda, como construir esse setor, como ter uma boa experiência do cliente, como evitar a reclamação do cliente, qual é a tecnologia necessária, enfim. Vai ser uma live bem densa também para vocês. Então, para quem chegou aqui depois, assistam o começo da live e não se esqueçam que você hoje busca um topo, só que o topo que você busca é apenas o piso para o próximo topo. Você vai continuar crescendo. Então, conte comigo, Deus abençoe demais e até semana que vem, gente. Beijão!